Olá, rede do B2B. Eu vou falar um pouquinho sobre a auditoria dessa área. Ela se resume em contratos, e aí os contratos são entregues dentro de uma timeline ongoing. Como é que isso é feito? Toda quinta-feira, a cada quinta-feira, as entidades precisam declarar na planilha do TNA e upar na Dropbox os contratos que foram firmados naquela semana. E aí, como é feita a auditoria? Após isso, após essa declaração e esse documento ser upado, durante o final de semana, o TNA vai auditar. E aí, se o documento estiver correto, ele vai receber ok. Porém, se ele não estiver correto, ele tiver algum erro, ele vai ter 2 semanas para ser corrigido e receber ok. Após essas 2 semanas, o documento será auditado. Caso tenha algum erro, contenha ou persista algum erro, esse documento ele vai ter mais uma semana para ser corrigido, mas nesse caso recebe OK 2, caso esteja correto. E aí, qual a diferença entre OK e OK 2? OK é primeira cobrança, OK 2 é segunda cobrança. OK entra para RM, OK 2 não entra em RM e gera multa. Basicamente, essas são as diferenças. E existem alguns casos de NE. Que casos são esses? Quando o documento não é entregue mesmo, quando o documento é entregue mais fora do prazo, quando o documento é colocado em uma pasta diferente da que deveria estar, quando o documento não contém a assinatura das partes e partes não entram testemunhas, quando o documento configura um caso omisso, ou seja, ele não foi declarado no período correto. E aí, nesses casos, ele recebe NE automaticamente e tem direito a receber OK 2, caso correto, se o documento for colocado e entregue em até uma semana. E aí, nessa auditoria ongoing, como eu disse, são sobre contratos. E aí tem uma data lá que deve ser declarada, que é a data da OPE. Se é no contrato físico, deve ser a data que está no contrato. Porém, se é ClickSign, deve ser a data em que a última parte assinou. Quem são as partes? A ESEC, empresa ou ONG. E aí, esse contrato, todo contrato que ele é firmado com alguma empresa ou alguma ONG, ele deve ser assinado pelo representante legal, o representante que tem nome e poder para assinar por aquele CNPJ. E aí, o contrato ele deve ser feito totalmente em língua portuguesa, ele deve conter 2 testemunhas, ele deve ter rúbrica em todas as páginas, exceto a última, caso o contrato seja físico, ele não deve conter partes em branco, ele deve ter dia, mês por extenso e ano, ele deve ter local de assinatura, que é a cidade e o estado, e ele deve ter todos os numerais por extenso. E aí eu vou deixar um call to action para vocês, verificar se todas as opens ativas da entidade estão declaradas na planilha. Ou seja, vocês vão olhar as opens da entidade e ver se elas estão na planilha que vocês declaram, que é a planilha do TNA. E é basicamente isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem procurar a Fran, ela é coach de IDV, ou eu, que eu sou a Vivi, coach de IDT e IDI. Nós duas tratamos e trabalhamos com essas redes e também tiramos dúvidas sobre contratos. Basicamente é isso. Tchauzinho.